Olá! Chegamos ao nosso episódio extra exclusivo, número 5, minha gente. O tempo passa, o tempo voa. E aqui estamos nós, com nossos assinantes maravilhosos e maravilhosas, Cunhazetes e Curumins. Olha, muito feliz de estar aqui com vocês de novo. E claro que a gente está, obviamente, né? Inês Aparecida. Oi, Inês! Presente. Tá presente. E Evelyn Rebouças. Oi, Evelyn. Oi, Cunhã. Só reforçar aqui que é um momento de muita felicidade mesmo, é relaxante, é divertido estar aqui. Também queria agradecer vocês, queridos assinantes. Sim, pois é. Sem vocês, assim, a gente estava fazendo o podcast antes sem patrocínio, né? No caso, o patrocínio de vocês, e estava tendo custos, e agora vocês nos ajudam a bancar esses custos. É isso que está acontecendo e facilita bastante para a gente manter tudo e fazer uma coisa bacana, ter um Instagram bacana. E isso, assim, eu acho que, de uma certa forma, o podcast é o nosso hobby, é o nosso momento aqui de curtir o jornalismo, mas a gente quer fazer uma coisa de qualidade, né? E vocês fazem parte disso profundamente. Então, muito obrigada. Então, hoje, neste episódio extra exclusivo, especial, temos alguns assuntos, né? Porque, assim, o Brasil não para, o Brasil nunca para. E vamos começar pelo assunto do dia, que é CPI. Voltou a CPI! A gente estava morrendo de saudade da CPI, morrendo de saudade do Randolfo e do Alessandro Vieira. Ave Maria, aquele homem, quando começa a fazer as perguntas, acho que a pessoa da mesa ali, o inquirido, começa a se tremer todinho. Mais ainda, né? Mas, Inês, o que você viu da CPI hoje? O que você destaca como, assim, o que você acha que vai ser o caminho da CPI daqui para frente também, né? A gente já deu boa noite para as carinhas, né? Mas boa noite de novo. Tu falou aí naquele senador, mas também que eu gosto muito é o Canterato, acho que é de Fabiano Contarato. Espírito Fabiano, do Espírito Santo. Ele também pergunta muito bem. E agora, no final, a mulher, a Tebet, é outra que organiza assim, as perguntas, ela faz assim, maravilhosa. Eu acho que ela é maravilhosa. Eu achei, acho que todo mundo achou. O reverendo hoje, ele mentiu descaradamente, ele é mentiroso. Aliás, a própria entidade dele, aquela coisa, sociedade para a humanidade, para a paz, para não sei o quê, pelo nome daquelas instituições que ele tem, a gente vê que é uma picaretagem, meu povo. Não é porque eu sou perspicaz e maldosa, não. É porque aquilo é picaretagem, está na cara. Aquela coisa. Se vocês, por acaso, leram o currículo dele, fosse aqui na tela do computador, é um palmo e 3 dedos de coisa. Mulher, ele não pode ter aquele tudinho, não. É mentira, porque ele não sabe nem falar. Ele é tudo no mundo, tudo. Acho que mentira, só pode. Para mim, ele é picaretão. Reverendo de quê? Um reverendo que não sabia um salmo. Porque esse pessoal que é reverendo, pastor dessas igrejas, porque a gente sempre se falava, o pessoal que é católico não sabe assim, os versículos, os capítulos, né? Mas é evangélico, não sei que diabo é aquilo que ele sabe aquela Bíblia toda decorada. Aí, só para contextualizar, Inês, vamos contextualizar o reverendo para quem não assistiu a CPI hoje e não conhece quem é esse ser humano. Reverendo Hamilton Gomes, ele foi citado pelo um depoente anterior, que foi o Dominguete. O Dominguete, que é a Piriguete. Dominguete, o Piriguete lá, ele foi citado, e também por outras pessoas, que ele era um reverendo, que ele tinha acesso ao Ministério da Saúde abertamente. Ele entrava batendo os pés na porta. Nunca viu coisa daquela. Como disse o senador Omar Aziz, a gente que é senador, eles são senadores, um deputado federal, para conseguir uma audiência no Ministério da Saúde, é uma novela. Chega o prefeito do estado de cada um dos parlamentares, quer uma audiência com o ministro tal, é uma novela para responder, para atender. Aí aquele reverendo manda um e-mail meio-dia, quando é 4 horas da tarde, já está sendo recebido. E sem ter recebido o e-mail de resposta. O Ministério da Saúde não chegou a responder o e-mail, mesmo assim ele chegou lá. Batendo o pé na porta, batendo assim nas portas. Ei, estou chegando. Aí ninguém sabe, pronto, o reverendo é esse. E oferecendo as vacinas, né? E ele queria vender vacina superfaturada, que agora tem um nome bonito, né? Overprice. É assim, picaretagem, não, né? É legal,
eu achei bacana. Pois é, aí ele mentiu. Aí o senador perguntava, quem foi que lhe deu essa entrada? Como é que o senhor entrava? Como é que Vossa Senhoria conseguia esse trânsito nos ministérios, nas secretarias de primeiro escalão dentro dos ministérios? O senhor conhece alguém? Não, conheço ninguém. Conhece algum político? Não, não conheço ninguém. Que diabo é isso? Que milagre é esse de tu estar entrando nos cantos dos ministérios, no Planalto? Mentira, porque aí botaram foto dele junto com o Flávio Bolsonaro, uma foto, e também tem foto com o que diz que é presidente. Mas aí o Omar Aziz defendeu, disse, não, que também esse negócio de tirar foto com político, qualquer pessoa pode tirar. Realmente, né? Chega um, aí diz, eu quero tirar foto com o senhor. O Omar Aziz mesmo disse que ele já tirou foto com várias pessoas que não sabem nem quem é. Tá entendendo? Agora, eu achei legal, foi o advogado dele, quem não assistiu, ele estava dizendo que inclusive citou uma vez que era amigo da Michele, bem íntimo, Michele Bolsonaro. Aí o senador perguntou, e o senhor conhece mesmo a primeira-dama, Michele? E ele ficou gaguejando, aí o advogado buzinou no ouvido dele, diga que é bravata, bravata. Foi. Ou seja, além de tudo, garganteiro, né? Mas não, ele deve conhecer mesmo, deve conhecer aquele pessoal que ele não entrava nesses ministérios a troco de nada. Pela beleza dos olhos dele, não era. Mulher. Devia ser muito assim, foi isso triste. Isso me deu nos nervos tão grande, porque esse homem mentia descaradamente. Ele começou a dizer que ele estava fazendo bravata e que ele estava contando vantagem para aumentar o prestígio dele nas conversas dele com o Dominguete ou com outros, né, que eles já têm esses registros ali do WhatsApp do Dominguete e outras quebras de sigilo que eles conseguiram. Gente, o cara mentindo descaradamente. E se ele estava deteriorando a própria autoimagem dele? É um negócio assim, cara, como é que pode? Como falaram, a sua imagem... alguém lá de dentro. Não, na cara. Para proteger alguém. Cara, assim, essa é uma história que claramente tem picaretagem no meio, iam querer dar um golpe, assim. Claramente, a ideia era essa. Agora, não chegou ainda na figura que estava ali comandando tudo. Há uma insistência em dizer que é o Roberto Dias, que era o diretor lá de logística, não sei se era, sabe? Pode ter alguém maior que ele nessa história. Então, é uma situação muito esquisita mesmo, porque parece que tem dois grupos lá dentro, ou tinham dois grupos no Ministério da Saúde. O tal do Roberto Dias era brigado com o coronel Elcio Franco. Então, talvez houvesse dois grupos tentando disputar quem é que ia dar o golpe. Agora, é muito confuso de todo jeito. E esse homem hoje, esse reverendo, mentiu de todo jeito. Estava doida para ouvir aquele esteja preso, meu filho. Estava doida. E o reverendo também tem presos, para quem não viu, e presos nos Estados Unidos. O reverendo é cheio dos esquemas, com aquela cara. Mas ele estava escondendo. Agora, se eu fosse o Omar Aziz, eu tinha mandado prender ele. Porque estava na cara. Aí depois ele disse que não negociou com governadores, aí aparece uma notícia mostrando tudinho os e-mails dele para não sei quantos governadores ele mandando, negociando vacina, o homem que nunca negociou nada, só a paz, como ele diz. Será que o Eduardo não é da turma dele? Ele é da paz, tem uma coisa que é da paz também. Eu sei que desculpa, Hebe, pode falar, perdão. Não, ele chegou a falar, né, em algum momento, que ele receberia em troca, assim, dessa intermediação, algumas doações, né, para a instituição dele, né? Se fosse feita a venda das vacinas, ele ia ganhar uma ponta. Menina, tanta gente ganhando ponta nessa história dessas vacinas. E, assim, eu, no começo, tinha implicado um pouco com essa linha, porque eles vão começar essa segunda fase da CPI nessa linha de investigar esses intermediários, né? Quem são essas figuras que se colocavam como mediadoras de venda e compra de vacina, eles vão por aí nesse início de CPI. No começo eu fiquei ansiosa, não, tem que ir para outra história, Covaxin e tal, mas desse mato vai sair cachorro. Depois, pensando melhor, porque é aquela coisa, né? Se você tem um intermediário, um cara que com livre trânsito dentro do ministério, né? E ele disse que não tinha, mas a gente está vendo que tinha. Alguém ou alguém lá dentro atuava
nesse bastidor, nesse submundo de compra e venda de vacina. Desse mato vai sair cachorro, né? A gente tem que ver como é que vão ser os próprios depoimentos. Acho que um muito importante vai ser o desse coronel Marcelo Blanco, que era diretor substituto do departamento de logística, que teve lá naquele suposto jantar do Dominguete, que teria recebido pedido de propina. Então, acho que esse vai ser um depoimento importante. E eles vão tentar, por esses intermediários, chegar em quem lá no Ministério da Saúde estava tentando ganhar pontas, enfim, com essa história de vacina, né? Aqui um comentário da Linda Nervosa, falando que esses projetos do reverendo nos Estados Unidos têm um cheiro danado de lavagem de dinheiro, porque ele não sabia nem explicar o que ele faz lá, o que a empresa dele faz lá. E foi justamente o Alessandro Vieira que foi para cima e botou: o senhor faz o quê? O que se trata a sua empresa? Faz consultoria de quê? Dê exemplos da vida real de consultorias que a sua empresa fez. Aí o cara... Habitação, que casas fez? Assim, o que foi feito a partir da sua consultoria? Gente, o cara não sabia de nada. Uma outra senadora também foi para cima dele perguntando questões mais técnicas relacionadas à situação jurídica da empresa dele, né? Que a Senar ela aparenta ser uma associação, mas na verdade é uma empresa também. Ela é uma empresa, é registrada como empresa. E se podia legalmente vender algum medicamento, insumos médicos, essas coisas. E o cara também não sabia responder. Gente, foi assim, tipo, foi vergonhoso. Foi um vexame. Ele é tosco, ele é uma figura tosca, ele está escrito assim, né? Picaretagem. Até aquela história, que ele usa umas logomarcas, ele usa umas logo, imitando a ONU, imitando essas instituições de prestígio internacional. Cabe safado, ele é safado, tem outro nome não. Mas até os governistas já rifaram esses caras também, né? Os governistas querem, assim, jogar a culpa para eles, como se eles fossem os golpistas, o governo era a vítima, então pronto. Exatamente. Querem fazer esse jogo, né? Foi então, hoje... o que o Marco Rogério fez hoje. Foi. Marco Rogério fez hoje. Botou bem quente em cima dele, mas defendendo que o governo assim, que era um governo honesto. Vítima, né? Como se o governo fosse vítima dos picaretas. Vítima dessas picaretas. Como se não tivesse os filhos do homem lá, metido de sair. Eu não me chamo nem aparecido. Vixe, mas agora é preso. Mas falando nos outros senadores, né, da CPI, teve novidades, né? Então a CPI recomeça sem o Ciro Nogueira, que, por incrível que pareça, era titular da CPI, mas nunca nem perguntava nada, ficava lá bem na dele, né? É um cara muito de bastidores. A gente ainda vai falar mais um pouquinho do Ciro Nogueira, que virou ministro da Casa Civil. E no lugar dele... Eu recebi um perfil do Ciro Nogueira, um perfil rápido, lá de Piauí. Diretamente do Piauí para os meus ouvidos. É bom saber mesmo. Aí quem entrou no lugar do Ciro Nogueira como titular foi o Heinz, aquele lá doido, de, sei lá, Passo Queimado, como é o nome da cidade dele, que fica defendendo cloroquina. Hoje, de novo, defendeu ivermectina, os remédios lá todos, continua falando a mesma ladainha. E no lugar do Heinz, como suplente, entrou Flávio Bolsonaro, que não foi hoje, porque não interessava para ele só vai quando interessa, né? Então, assim, não teve grandes... Intimidar, né? Como eles rifaram esse reverendo aí, não interessava. Não interessava. Não, e fora o Marcos Rogério, que de fato fez uma pergunta para fazer o reverendo chorar, que foi assim, parece, não sei nem o que parece, o Marcos Rogério com aquela voz aveludada, né, de locutor de supermercado, e o homem chorou. Gente, a Globo está perdendo esses talentos charlatães. Rancho Queimado, Guilherme Marçal me corrigiu aqui o nome da cidade. Menino, negócio lá, a cidade dele ficou famosa, e a Camila Tel está dizendo assim, que a única esperança dela é pegar tudo, falsidade ideológica, genocídio e tudo mais, e fazer uma intervenção. Eu não sei se vai chegar nesse ponto, acho muito difícil, mas esperemos que alguma punição algum dia aconteça por todas essas mentiras que a gente está vendo, tudo que está acontecendo é horrível. Agora vamos para o... Olha, mais informação aqui, esse Hamilton, olha como ele cria umas coisas assim. Ele participou da criação da Frente Parlamentar Mista Internacional Humanitária pela Paz Mundial. Existe isso, mulher? Não existe, não. Está vendo que está a cara da picaretagem, a cara. E tem, olha o nome do outro pastor, né? Laurindo Shalom.
da Associação Internacional Cristã Amigos Brasil e Israel. Minha Nossa Senhora, não. Mulher. E essa história de tudo cometido de religião com o governo não dá certo, não. O pessoal pensa que eu tenho raiva de religião. Tenho, não. Mas é porque não dá certo, é essa junção, esse amancebo dessas religiões, dessas igrejas picareta com o governo, que a gente está vendo o que é que está dando, gente. Está vendo o que está dando. Sou contra a religião, não. Já vou dizer, não foi uma pessoa que entra no nosso Instagram para frescar, dizendo que tem raiva quando a gente ataca as religiões. Não ataca as religiões, não. Eu sou religiosa, tenho religião, já disse 10 vezes, sou rezadeira, sou religiosa. Eu só não faço receber, igualzinho o Gira, mas o engraçado... Então, e é isso. Infelizmente, o que tem acontecido, e é isso que a gente fala, não é contra a religião em si, mas certas pessoas que se aproveitam da religião, das religiões, para se aproveitar, para criar o caos, para criar, por exemplo, distorções políticas mesmo, que é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo essa polarização, que chamam de polarização, que, na verdade, é uma construção de um ódio a, por exemplo, políticas públicas que beneficiaram pessoas pobres, pessoas que, de fato, precisavam da ajuda do Estado. E a religião está sendo usada para isso, para manipular esse sentimento de uma parcela da população para se radicalizar mesmo, para ser totalmente contra. E agora esse pessoal, tipo, vai para a rua pelo voto impresso, vai para a rua pela derrubada dos ministros do Supremo. Tudo, muito, em grande parte, estão sendo alimentados por alguns religiosos. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E quem defende o povo... E sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de controle, porque, como a gente já discutiu em algum episódio, esse tipo de crime, né, de disseminação de notícia falsa, de desinformação, de, muitas vezes, campanha antecipada que acontece nos púlpitos, nas rádios religiosas, isso passa ao largo totalmente do Ministério Público. A galera faz isso impunemente, né? Sempre se fez vista grossa e nunca se atentou para o que é feito nessas comunidades religiosas, e é por isso que a gente, às vezes, paga o preço que a gente pagou, por exemplo, em 2018, muito por conta disso, porque esses caras cometem crimes sem nenhum tipo de controle e de fiscalização. Você viu que, na época da campanha, um áudio que até mostrei para vocês, a gente só não fez botar no ar, de um pastor, inclusive está eleito, vereador, manipulando mesmo os fiéis dele, mandando ir para a rua, mandando filmar com celular, todo o buraco da rua, mandando fazer para detonar, se lembra? O pastorzinho está eleito, vereador de Fortaleza. Está eleito ele. E mandaram o áudio, ele ensinando como é que a galera dele lá, os fiéis lá da igreja, era para fazer, rapaz, usando a igreja, manipulando mesmo. Só confeito. Mas desse áudio? Só antes da Camila pular para outro assunto, eu acho só que é digno de nota, não sei se vocês viram, que o Randolph disse que vai à justiça, aliás, aprovaram um requerimento do Randolph pedindo o afastamento, a demissão, na verdade, né, da Mayra Pinheiro do Ministério da Saúde, porque, pasmem, ela continua lá, né, a capitã cloroquina cearense continua no Ministério da Saúde, e hoje eles aprovaram um requerimento para levar à justiça o pedido de demissão dela e também ao Ministério da Saúde. Vão formalmente chegar para o seu Queiroga e dizer, afasta essa mulher, porque, né, soltaram novos vídeos dela fazendo lá apologia ao tratamento precoce, às vésperas do caos lá do Amazonas, do oxigênio, e aí hoje eu achei interessante essa história que foi aprovado esse requerimento. Mas ela já protestou, disse que isso é um absurdo. Ela já protestou que a CPI não tem atribuição, não tem força para isso. Sim, querida. Não, depois que apareceu aquele vídeo dela treinando as respostas, com um esquema já fechadinho com alguns senadores, os parceirinhos, né, que ela disse que tinha, para levantar a bola para ela cortar, ela devia enfiar o rabinho entre as pernas, né, ficar bem caladinha, porque, assim, é triste isso aí. Assim, desmoralização total. Uma pessoa que não sabia nem explicar por que ela estava defendendo a tal da cloroquina, precisando desse apoio aí, dessa colinha para conseguir fazer isso, e da ajudinha dos parlamentares lá, dos senadores governistas. E, no mínimo, ela tem que ser demitida por incompetência, por falta de conhecimento,
E pelo resto, pelos crimes cometidos, né? Vamos ver, Ou mulher quem sabe? poderosa, viu? Ou mulher poderosa, por ainda estar ali resistindo. Ela passou por todos os ministros. Exatamente, passou todos, por desde o Mandetta. Ela só pode saber alguma coisa muito séria, ela só pode ter um ministério preso ali, um rabo preso ali de alguém, ela deve saber. Desde o Mandetta. E também, a Mayra, ela faz essa interlocução com associações médicas que são importantes para o governo, e essas associações que têm grana, né? Por exemplo, essa Associação Médicos pela Vida, se eu não me engano, né, ela tem ligação com essa associação descarregou dinheiro em pautas importantes para o governo, como tratamento e também então, são financiadas por grande indústria farmacêutica, mulher. A indústria farmacêutica, quanto não ganhou com esse negócio de cloroquina? Você viu qual foi o percentual de aumento de venda? Um absurdo. Não é 10%, 20%, não, é 1000%. Eu ia falar assim, essa é a chave, é o que a Inês está falando. Certamente essa questão do lobby das farmacêuticas, dos planos de saúde. A Mayra recebeu há pouco tempo aí uma comenda, aí, uma homenagem do Sindicato dos Médicos ao lado do presidente da Unimed. Essas coisas estão todas conectadas, de fato. O lobby está aí. O Bolsonaro ter vetado essa história dos medicamentos para câncer, para assim, favorecer os planos de saúde, enfim, essa galera está mandando, e ela está lá por essa galera. Representante dessa galera, né? Claro. E aí, haja poder de ministro para tirar, não tira. Então, de repente, agora, pela justiça, talvez saia, né? Não sei. Por falar em religião, companheiro Guilherme, uma igreja do bairro dele está montando mutirões para atacar os ministros do STF na internet. Olha isso, gente. Isso é cristão? Isso é cristão? Isso é cristão. Agora o cristão é assim. Eu tenho a pena de Jesus. Ele vive dizendo, morro de pena. Porque agora eles são os novos alvos, né? Novos assim, né? Que não é de hoje. Mas o STF voltou porque o Bolsonaro é isso, né? Ele sempre precisa ter ali um inimigo a combater para ele fazer sobreviver esse confronto eterno, né, que ele precisa para se fortalecer, é o combustível dele, o confronto. E agora o STF voltou a ser alvo, e aí dá nisso. E isso nos leva ao nosso segundo tema, porque é justamente sobre isso, né? De fato, o Bolsonaro assim, voltou a mil com a artilharia contra o Supremo o tempo todo nessas manifestações, ele sozinho, assim, é o tempo todo, né? E ele fez aquela live na semana passada, chamou a imprensa para essa live. Aliás, o pessoal acompanhou a live pela live mesmo, né, pela internet. Mas fez aquela live que foi, na verdade, um ataque a outro poder. Né? Foi um ataque do executivo a outro poder, que é o judiciário. E ele deixou claro o que ele pensa. Ele disse assim, quem é que vai julgar a eleição? É quem soltou o Lula. Ele acusa o ministro Barroso de ser uma pessoa que está favorecendo, que quer favorecer o Lula, que vai roubar a eleição para favorecer o Lula. Ele está acusando disso. E esse é o tipo de ataque que fica inflando ainda mais o ódio da claque dele, né, dos bolsominions doidos, do pessoal mais radical. E isso pode gerar até uma ameaça de morte real mesmo para o Barroso. Ele corre risco. E assim, a gente vê essas coisas acontecendo sucessivamente, nada, né? Fora uma notinha de repúdio, nada acontece. E dessa vez parece que a coisa veio com mais força. O Barroso, que está à frente então do TSE, veio com um discurso, né, Inês, muito forte, muito contundente, e mais do que isso, vai iniciar uma investigação. Medida, não só discurso, exato. Ele tomou uma providência, né? Exatamente. Acionou mesmo. Acionou uma investigação contra o Bolsonaro por disseminar fake news, né, por ficar detonando aí as eleições, o processo eleitoral, que é um ataque à democracia, exatamente, né? Não é uma coisa assim banal, não é bestinha, não é uma coisa assim, rotineira. É uma pessoa atacando a democracia o tempo todo. E uma pessoa que é o presidente, que foi eleito por essa democracia, que está eleito por essa democracia, ele está lá no cargo ainda, no poder ainda. É uma coisa muito louca, assim, mas é o que está acontecendo. Mas será que a gente pode sonhar em ter consequências isso, sabe? Sempre fico com esse pé atrás.
Eu falei com o advogado hoje, ele disse que pode ser até ficar inelegível, porque o Bolsonaro está dentro daquela outra CPI das fake news. Quer dizer, ele entrou, o Barroso ele entrou agora, botou ele dentro por causa desses novos ataques, né? Aí ficou pé da vida e botou. É aquela para saber quem é que financia essas mentiras, todas as mentiras que existem aí. Ele botou, e segundo esse advogado que eu falei, o Márcio, ele disse que pode ficar até inelegível, né? O lockdown dele. Mas tu sabe que eu tenho medo dele ficar inelegível e botar essa galera dele louca para sair na rua atirando. Eu não duvido, não. Eu não duvido de nada. Nada. Eu fico com muitos pés atrás, sabe? Com essa história. Porque, assim, por um lado, era o mínimo, né, que precisava ser feito. Finalmente, depois de tantos ataques, finalmente a gente saiu das notas de repúdio, né, e foi tomada uma medida que é básica. Mas, ao mesmo tempo, assim, nada me tira da cabeça de que é isso que o Bolsonaro quer. Eu duvido muito que ele esteja aumentando a agressividade dele dia após dia, sabe? Sem ter uma estratégia na cabeça. Porque é o que ele vem fazendo cada vez pior, né? Como é que fala? Esticando a corda, até que chegou-se a esse ponto que a gente está aqui comemorando, porque, de fato, nos parece um avanço, né? Chega de nota de repúdio, vamos fazer alguma coisa, as instituições têm que mostrar que funcionam, mas, ao mesmo tempo, dá um certo calafrio, porque me parece que a estratégia que ele tem na cabeça de cada vez mais confronto, né, de cada vez mais desgaste entre as instituições, de deixar mobilizada aquela base dele cada vez mais radical, sabe? Me parece que ele vai conseguindo fazer. Então, é meio difícil fazer esse tipo de leitura, porque o Bolsonaro vive disso, e ele é muito bem assessorado, não é por gente de dentro, é por gente de fora, por estratégias muito mais amplas do que a gente pode imaginar, que apostam nesse confronto, apostam nesse racha institucional. Então, assim, eu acho, concordo. Por um lado, é legal, finalmente, mas, por outro, a gente tem que começar a pensar em quais serão as consequências caso, por exemplo, o Bolsonaro se torne inelegível, né? Ele consegue o terreno, a conjuntura que ele precisa, por exemplo, para um golpe, sei lá, ele consegue desmoralizar, por exemplo, a eleição, se fazendo de vítima, de perseguido. O que é? Eu acho que a gente tem que calibrar o nosso raciocínio para pensar em quais são as consequências pró-Bolsonaro dessa nova fase, né? Da briga entre poderes, porque realmente eu acho que agora entra numa nova fase. Eu acho que ele, inclusive, eu estava lendo outro dia um filósofo, e ele dizendo que o Bolsonaro, ele quer manter a democracia, entre aspas, tipo assim, que ele fica falando, eu quero eleição, mas eu quero do jeito que ele quer, porque ele quer o caos, ele quer fazer um Estado miliciano, tá entendendo? Ele não quer, assim, ele não tem nem estrutura, ele mesmo para ser um ditador. Ele não tem, ele gosta disso, como o Hebe está dizendo, ele gosta disso, do conflito, do caos, dele viver, ter que alguém brigar, tá entendendo? Ele quer viver assim. Ele foi forjado assim, miliciano, né? Ele quer um Estado miliciano. Ele quer que até as instituições, ele quer desmoralizar, mas quer que fique. Ele não quer fechar. Se ele fechasse tudo, ele ia brigar com quem? Ele quer brigar com o STF, ele quer brigar com o Congresso, ele quer, tá entendendo? Ele quer o Estado miliciano, mas ele não quer acabar com isso. Ele quer fazer o caos, que é disso que ele vive. É só disso. Ele fez alguma coisa na vida, só fez isso. Enquanto isso, as pautas vão passando, as pautas deles, né? No caso, colocar em pauta a questão da privatização dos Correios, tem aquela PEC da grilagem também, que estão doidos para passar, e o Lira disse que ia botar. Então, tem várias pautas que a galera está aproveitando o caos aí, que ninguém presta atenção, a gente fica mais preocupado em discutir o Bolsonaro para passar essas pautas. E aí as coisas, a boiada passando, como dizia o voto impresso, esquece, isso aí é mó fake, é uma cortina de fumaça mesmo, o voto impresso. Mas é isso. O foda, vou falar aqui porque a gente está em casa, está entre amigos, mas como é impressionante como esse cara realmente consegue ditar a pauta.
ele consegue ditar a pauta do debate público, né? Ele vai, é como tu falou, tem um monte de coisa aqui acontecendo, né? Enquanto isso, ele vai ganhando ficha e crédito com uma série de setores que sustentam ele, e aí ele começa a falar aqui e pauta o STF, pauta a imprensa, pauta os debates, pauta o Twitter, ele dita, né? E aí eu queria só, pegando carona no que a Inês falou, de como ele se alimenta do confronto, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu acho que vale muito a pena ler. Tem um artigo de uma turma da Federal da Bahia, que fez um levantamento, Camila, é muito massa esse artigo, de 30 anos de cobertura da imprensa sobre o Bolsonaro. Eles pegaram desde, sei lá, 1900 e bolinhas e foram vendo como é que a imprensa cobriu o Bolsonaro, como é que ele foi ganhando visibilidade pública até, né, chegar a ser o mito. 100% das pautas eram pautas de conflito. 100%. Contra os direitos humanos, para não dizer que era 100%, a única que não era tão conflituosa era de defesa dos militares. Mas, assim, ditadura, contra os direitos humanos, foram 30 anos, meu povo. Então, assim, não seria diferente agora, né? Ele se alimenta disso, é o combustível dele, e é só isso que ele sabe fazer. O próprio Exército, ele fez isso, ele fez conflito no Exército. Ninguém gosta dele. O pessoal, os militares que deram militares, nenhum gosta dele, nenhum aprova esses métodos Bolsonaro, eu não sei o que é que ele fez, e esse Mourão, eu não me conformo com esse Mourão, rapaz, é só levando cagaço e deboche e lá calado. A última vez aí o Bolsonaro soltou mesmo, disse que tem que aguentar, né, que o Bolsonaro, assim, é que nem cunhado, tem que aguentar, mas assim, na próxima eleição não vai ser mais ele, pronto, descartou. Pois cara, e ele fica calado, ri. Acho que é porque também o filho ganhou não sei o quê. É o pessoal que também tem o rabo preso. É assim, não viu quantos filhos e mulher, e irmão, e não sei o que de militar tá ganhando aí um estupro no governo? Por isso que eles ficaram. Não, é o único setor que, de fato, não só não perdeu, como está ganhando. Então, isso assim, para eles é a essência de tudo. Eles voltaram a ter prestígio, eles voltaram a ter poder, eles voltaram a ter dinheiro. Então, para eles está ótimo. Não mexeram com as pensões de filhas de militares, deixaram lá, não mexeram em nada. O resto, tudo está se lascando, mas esse pessoal está aí inteirinho. Eu ia comentar, aproveitar que falou de vice, só um comentário assim, totalmente aleatório, lógico, é de política, mas vocês viram que o Ciro andou falando que queria o Datena como vice? Datena. Vocês viram essa comédia? Que é isso? Gente, é o desespero, Até eu comentei no Twitter, pelas 5 chagas de Cristo. Ficou doido aquele homem, pirou total. E assim, que estratégia é essa de ficar dizendo quem ele quer como vice, sabe? Assim, não é assim que faz, entendeu? Você vai negociando por baixo, né, por trás e tal. Aí, no caso desse, o cara, ele joga o Datena como possível vice. De repente, o Datena vai ser vice do Bolsonaro. É maluco mesmo. Ele tá levando como a pagode. Fizeram um GIF também, dele aparecendo com várias figuras, passando bem rápido, assim, aí você clicar, vai aparecer um vice para o Bolsonaro. Aí tem a Renata Lopretti, tem um monte de figurinha. Estão levando a pagode, mas não tem graça nenhuma esse negócio. É triste. Agora, só pegando o último ponto ali que a gente separou para falar, sobre essas mudanças do governo Bolsonaro. Porque, assim, o Bolsonaro, agora, de vez, ele diz que é centrão, que sempre foi do centrão. Né? Ele botou agora o centrão, de fato, comandando o governo. Então, a ida do Ciro Nogueira para a Casa Civil é um marco simbólico disso, muito importante. Tirou lá o general e botou e saiu ainda criticando o outro general lá. Ele não sabe fazer muito bem política. Agora vamos botar alguém que sabe. Pronto. Falar em Ciro Nogueira, é amanhã a posse dele, quarta-feira, e segundo eu li, para mostrar prestígio, que o Ciro Nogueira está bem prestigiado, vai ser uma posse exclusiva. Aqueles outros, por exemplo, no substituto não vai estar lá, é só dele. Os outros ministros não vão tomar posse, é só ele, para mostrar que ele está
prestigiado. Aí, Ciro Nogueira, Centrão. Aí eu fiz o levantamento de Centrão. Centrão, essa palavra, não é nova, em 1988, na Constituinte, já foi usado Centrão. Centrão para cá, o Centrão vai direcionar as pautas dele, papapá, tinha Centrão. Aí passou, acabou o Centrão, nunca mais falaram. Quando voltou o Centrão, foi em 2014 mesmo. 2014, quando elegeram o cabra ruim, como é o outro nome? O Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. O articulário, o Eduardo Cunha, bem centrão, né? Aquilo foi aí, o início pronto. do fim, né, mesmo? Aquela eleição, para mim, foi... Atacaram mesmo o Centrão. Ali... Aí o Centrão geralmente tem, segundo consta, entre 170 a 220 parlamentares. Eles se juntam no bloco, né, para fazer o que eles estão fazendo agora, né? Toma lá da cá, que o Bolso Coisa disse que não ia entrar nesse jogo. Entrou e disse que já era do Centrão e tá. Pois então, vou só ler aqui, porque eu anotei e não decorei. O Centrão oficialmente é formado pelo PP, Partido Progressista, com mais ou menos 40 parlamentares, o Republicano, Solidariedade, o PTB, do Roberto Jefferson, é cada peça boa, o PSD, tem 36, o MDB também, o DEM, oficialmente, mas tem também, claro, o PROS, o PSC, o Avante e o Patriota. Então, quase todo mundo, né? Só escapou o PT e o PSOL. PT e PSOL. Aí, os líderes do Centrão, Arthur Lira, presidente da Câmara, né? Eu nem sabia que ele era pecuarista, pensei que ele era só empresário. Aí tem um tal de Marcos Pereira, que também não conheço muito, que é de São Paulo, do Republicanos. Olha outro, meu povo, Valdemar Costa Neto, que nem mandato tem, porque não pode, que a mulher que detonou ele, você lembra naquele tempo? Não, ele estava preso, ele estava... Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, olha a gandaia. Aí, esse ano, tudo bem, escancarou, botou logo o Ciro Nogueira, mas desde o ano passado, que ele já está dando para o Centrão. Ano passado, o Centrão já tinha nas mãos cerca de 73 bilhões de reais de orçamento. 2% do orçamento. Cargos assim, Diretoria-Geral do DENOX, uma diretoria grande no Ministério da Educação, que era o Fundo Nacional, aquele fundo que mexe, como é o nome desse fundo, menino? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. FNDE. Eles já tinham, ano passado, esse segundo escalão bom, né? Ora, você mexer com 73 bilhões, né? Eu só me lembro da raposa, assim, no meio das galinhas, né? Aí, e agora, pronto, escancarou com o companheiro Ciro Nogueira. Aí, como eu estava falando, eu fui saber quem é o Ciro Nogueira, porque a gente conhece, mas pode ser que muita gente não conheça. Ciro Nogueira até novo, ainda 50 e poucos anos. Vai sair, quem vai assumir é a mamãe, não a minha, a dele, né, que é suplente de senadora, dona Eliane, vai assumir o Senado. E a ex-mulher, a Iracema Portela, é deputada federal. Se separaram ruidosamente em 2019. Gostou do ruído? Vocês gostaram do ruído? Adorei, mas olha, já deve saber os bastidores mas aí. Mas foram as histórias. Ruidosamente se separou em 2019, 18 também já estava confusão, que uma vez separaram e voltaram. Aí parece que agora ele está vivendo com a gaúcha, está de caso com uma gaúcha. Assim, mas deixa para lá, né? Mas a separação foi bem grande, aí aparece a Iracema Portela com os namorados novos, faz ela muito bem e tal. Pois bem, e Ciro Nogueira, para quem não sabe, vocês, ele é sobrinho de um que foi deputado federal aqui do Ceará, é Tevaldo Nogueira, foi deputado estadual e deputado federal, acho que a Camila se lembra. Não deixou herdeiros políticos, esse Tevaldo Nogueira é empresário da construção civil. Tevaldo Nogueira tem até uns prédios, né? Tem uns prédios com esse nome. Tem a construtora. Pois ele tem construção civil, ele tinha. Uhum. Construiu muito aqui na Vajota. Pois bem, ele é irmão do pai do Ciro Nogueira, que se chama Ciro. Ciro Nogueira é Ciro Nogueira, filho. O pai dele, claro, Ciro, né? Então, eles já são de família. O pai dele também já era
de família, já era político, já foi político lá no Piauí, já era, ele já vem de longe. E o Etevaldo Nogueira achou pouco, veio para cá. Eles são de uma cidade chamada Pedro II. Essa fonte, o doutor Mestre me contando, que ele realmente é uma liderança do Piauí, o Ciro Nogueira. É uma liderança. É um candidato, né, potencial para governador, próximo ano. E as grandes lideranças lá do Piauí, segundo a minha fonte, é Ciro Nogueira e esse que é governador agora, o Wellington Dias, que é do PT. Que é do PT. São duas lideranças. Diz que o Ciro Nogueira consegue as coisas lá para o Piauí e tal, e espera que agora, ele sendo ministro da Casa Civil, ainda consiga mais coisas, abra mais as portas, né? Abrir as portas, mas não é com o pastor, com o reverendo. Negócio de abrir portas. E será que o eleitorado dele está achando bom essa guinada e esse abraço profundo com o Bolsonaro? Menino, porque ele se lembra quando ele dizia assim: eu não me vejo votando em outra pessoa que não seja Lula. Se lembra dele dizendo isso? Mulher. E ele apoiou a Dilma Dilmista. Foi Dilmista. Aí, quando foi no dia do impeachment da Dilma, ele votou a favor. Ele disse que não sei o quê, porque ele viu que ia perder mesmo, aí pá, ficou contra a Dilma lá no dia, mas ele era dilmista, ele era lulista, ele foi temista do Temer, já foi tudo. Mas diz que o eleitorado lá, ele é uma liderança realmente, lá no Piauí ele é uma liderança. E o Wellington Dias é outra liderança. O pessoal critica, segundo eu ouço, né, porque eu tenho muita ligação lá com o Piauí, é que o Wellington Dias não tem força, diz que muita indústria foi-se embora para o Maranhão, porque não tem incentivo, tá? Eles atacam esse lado Mas aí entra naquela disputa, né, dos estados, aquela coisa industrial, que o Wellington Dias não consegue manter as coisas no Piauí e tal, papapá. Pois é isso, o Ciro Nogueira é bem querido lá no Piauí, apesar dos pesares, e aí todo mundo fala desses escândalos dele, pessoais e tal. Mas é uma figura de bastidores demais, né? É uma figura muito de bastidores, a gente não via muito o Ciro assim, se pronunciar, bem na dele, né? E eu lembro, assim, das minhas idas antigamente, lá para o Piauí, lá para Teresina, quando eu ia cobrir alguma coisa da política, ele já era deputado, já estava no começo de carreira, mas ele estava... ele foi deputado federal bem novo. Era novo. Mas ele era assim, tipo... Ele era um coadjuvante, assim. Fora o Wellington, quando surgiu, tinha a figura lá daquela figura incrível do Heráclito Forte, que era uma figura... Maria. E o Mão Santa, né? Então... Tem aqueles que... Tem um áudio aí, rolando. Tem um áudio teu aí. Se for putaria, tu tá lascada. Tá, a gente estava ouvindo teu áudio. Sim, eu botei. É a pessoa que me contou a história do Ciro lá, dizendo que realmente tem gente que também é contra ele. Lógico, ele é unanimidade, né? E tem muita gente. É um candidato em potencial ao governo do Piauí, claro. E agora, como ministro, tu acha que ele não vai, né? Eu sei que dessas coisas aí, assim, de fato, o Centrão tomar de conta o poder sem ter nenhum contraponto é uma coisa realmente muito aterrorizante. Uma das medidas que eu estava vendo, porque desmembraram o Ministério da Economia e voltou a existir aí o Ministério do Trabalho, e o Onyx Lorenzoni virou ministro, ele já passou por 5 ministérios, eu acho, ele já rodou tudo, né? Agora está no Trabalho e parece que com um projeto, vi na Folha hoje, um projeto para gerar empregos ao permitir contratações temporárias por estados e municípios. Vai fazer um projeto de lei para isso. Isso se for criado, vai ser um ano eleitoral com o pessoal contratando à torta e à direito, cabidão de empregos nos estados e municípios. Gente, mulher, vai ser uma loucura. Mulher, pelo amor de Deus, que é o Centrão, gente, é o Centrão. Então, assim, eles são bem claros nos objetivos deles. Assim, é bem o pragmatismo puro e total, nada ideológico, se abraça com quem tem que ser, e agora eles estão podendo, de fato, ir atrás desses objetivos. Eles têm força para isso. Porque por mais que, por exemplo, eles estavam no governo do PT, mas tinha o contraponto, né? Tinham as pautas sociais. Tinha uma demanda que equilibrava isso de um certo modo. Não que eu vá defender Centrão com o PT, assim, tem problemas nisso também. Essa coalizão, essa entrega para o Centrão, a gente viu no que deu. No primeiro momento, largaram e aconteceu o que aconteceu com a Dilma,
porque eles não estavam mais aceitando a forma como as coisas estavam indo, eles queriam, de fato, o poder para eles. E deu certo. O golpe foi totalmente bem sucedido, deu super certo. O problema agora, talvez a pedra no caminho seja uma figura chamada Bolsonaro, porque, assim, claramente, Bolsonaro vai ter muita dificuldade de se reeleger. Talvez não chegue ao segundo turno. Está muito mal. E o Centrão vai querer continuar no poder. E o Centrão larga o Bolsonaro. É a minha esperança, outro dia eu disse. Rapaz, não estou vendo o outro lado botar o pé na bunda do Bolsonaro, não. Vai ser o Centrão. Se falar em ministério, o Centrão já está atrás de outro. Querem botar o sanfoneiro para fora. Ele não tem o sanfoneiro? Do turismo, né? É o ministro do turismo, Pois já estão querendo o lugar do ministro do turismo também, porque aquele ali não é nada, é só o sanfoneiro. Ele é conhecido lá nas esferas do Planalto como o sanfoneiro do Bolsonaro. O sanfoneiro Ave Maria. Tu viu agora ele na Itália, a vergonha que passou? Uma vergonha, é vergonhoso. Aí, não, nunca vi um governo desse, nunca na minha vida. Não, gente. Não, mulher, só desgraça. É requisito, é passar vergonha, ser ridículo. Pois é, aí ele estão querendo o lugar do sanfoneiro. E vão conseguir, se duvidar. Porque lógico, se ele não vale nada. Aí eles estão cobrando o passe dele, que está alto, né? Passezinho alto, estão botando o preço e estão ganhando. Mas aí, é por isso que eu perguntei a história lá do Ciro no Piauí, como é que é o eleitorado, porque, assim, nada impede que o Centrão consiga o que quer, enche os bolsos de dinheiro de emenda e depois vaze, né? Nada impede. Porque se seu bonitinho de seu Bolsonaro continua isolado do jeito que está, se lascando do jeito que está, cada vez pior, né? Não vou nem falar muito alto para não dar peitica. E ele continuar derretendo, nada impede que no ano que vem o Centrão pegue o beco, não. Largue de mão, deixe ele isolado. Aí consegue os orçamentos, né? Porque vai ter, ainda tem a votação do orçamento e tal, para o ano que vem, consegue o que cai e depois dá adeus, desembarque. Como eles fizeram com todos, como eles fazem com todos. Com todos eles fazem, vão fazer. Ora, mas. Pois agora eles querem também o lugar do Ministério do Sanfoneiro. Sanfoneiro, o quê? Da brucelose, a Camila até botou aqui, botou um link do perfil do figura. É difícil. O forrozeiro, acho que ele é de Alagoas, acho que aquele. Nada contra o forrozeiro, mas cada um fazendo o que sabe fazer, né? Onde sabe fazer, vá tocar forró, meu filho. Vá alegrar as festas, né? Não fazer o papel. Sanfona. Não, assim, só para fechar o momento vergonha, né? Gente, essa semana passada também é tanta vergonha junta. Teve a inauguração do Museu da Língua Portuguesa lá em São Paulo e estava o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que não é uma figura à esquerda, gente. Ele não é de esquerda. Ele é um cara de direita. E estava lá o presidente do Cabo Verde, estava lá um representante de Angola. E o Bolsonaro não mandou nenhum representante, não apareceu lá e não mandou nenhum representante. Aí um jornalista da imprensa portuguesa foi entrevistar o Marcelo Rebelo de Sousa e perguntou: presidente, onde é que está o presidente do Brasil, Bolsonaro, né, neste evento, na inauguração e tal? Aí o Marcelo, bem português, né, lógico, falou assim: olha, eu cá estou, agora sobre os outros eu não posso dizer nada. Pronto. Então, assim, nunca visitou o museu, ele e a raça dele, nunca visitaram o museu e não tem muita intimidade com a língua portuguesa, que ele não sabe falar. Não, mas a coisa, o papel institucional que o cara abre mão por conta dessas picuinhas idiotas, sabe? Porque é do Dória, porque é o Dória. Da hora, ele estava naquele negócio que ele faz agora, motociata. Pois com aquele banho de macho. Os machos na cola dele ali, empochando. Porque, é sério. Tudo recebendo quentinha. Tu viu uma vez um vídeo que fizeram nos bastidores, alguém pegou, tudo recebendo dinheiro e quentinha. Porque tem que pagar, né? Pagar gasolina, pagar sei lá, quando passa às vezes na estrada, tem que pagar lá o pedágio. Eles bancam tudo, é um dinheiro grande, é um absurdo. 300 mil reais que eles gastam nessa brincadeira idiota. Não sei nem o que dizer. Vamos ter um momento de escunhão? A outra vergonha que tu ia dizer era da medalha da Micheque. Pronto, era. Mais um momento. Assim, hoje o momento de escunhão está um momento de vergonha. Medalha, vocês devem saber, né? Ele deu a medalha Oswaldo Cruz no grau ouro. Volta logo a medalha de ouro.
para a esposa e outros mequetrefes lá. Agora, a medalha Oswaldo Cruz é para o mérito de quem tem trabalho científico na área de educação, tudo. Aquela mulher tem trabalho científico de quê? Pelo amor de Deus, sabe? Nada, nem casa, nem nada, nada. Ela é uma golpista que casou com ele porque para poder subir, né? Alpinista social. Ela é corajosa, né? Ela é bem corajosa. Só essa é uma... De dizer que está maior barraco no Planalto. Ela detesta a última mulher do Bolsonaro, que é mãe daquele menino horroroso, do Jair. O Renan. Ela proibiu do Jair morar lá no Planalto, que ele queria. Porque a menina está por aqui. Mesmo, não. Menina, ela não, tu acha que ela dorme no mesmo quarto daquele bolso bosta? Never. Sim, mas deixa a vida alheia, porque eu vou a vida alheia. Eu não gosto da vida alheia. Apenas o que a pessoa me conta, né? Eu tenho que dizer. Pois é, mas ela ganhou a medalha do mérito Oswaldo Cruz. Pronto. Ele quis agradar, ele quis aproveitar o momento das Olimpíadas e dar uma medalha para a esposa. Não é romântico? A associação, né? O sindicato Adulto fez um protesto. Foi. Tem que desmoralização, isso é deboche. E, enquanto isso, o currículo Lattes morto, acabado, né? Segue assim, sem estar funcionando. E eles gastam dinheiro com essas coisas, né? Assim, a ciência é o quê para eles? Nada, né? Então, pode dar a medalha para a Michelle mesmo, não tem problema. Olha. Tem algum desabafo, Ébili? Menina, não tinha não, mas já que você pediu, eu vou falar aqui, vou bater na tecla da ainda desorganizada logística da Prefeitura de Fortaleza sobre as vacinas. Meu povo, ninguém entende as coisas. Hoje eu ouvi um relato, por isso que eu lembrei de falar sobre isso, de um colega que tem comorbidade, que tinha visto lá, ele recebeu o agendamento no Vacine Já para ir hoje se vacinar, tomar a segunda dose. Chegou lá, mandaram ele para outro canto, tinha lá o endereço que era para ele ir, chegou lá, mandaram ele para outro canto, ele foi para esse outro canto, isso assim, né, faltando trabalho, conseguiu brecha do trabalho para ir, chegou nesse outro canto, esperou para papar, e não recebeu a vacina, porque disseram que o nome dele não estava constando, e era um problema do sistema, que a vacina dele era só amanhã. Ou seja, olha a confusão, chegamos ao ponto de botar a culpa agora no sistema, por causa de erro de logística de organização. Não melhora, meu povo, algumas coisas pareciam que estavam melhorando, né, essa coisa assim, por exemplo, você perder a data da sua dose, aí você pode ir depois em outro... Mas, assim, a confusão e a bagunça continua reinando, eu não sei que diabo de dificuldade é essa, meu desabafo é esse. Eu sei que assim, eu estou assim, muito decepcionada mesmo da gente estar vivendo toda essa situação. Essas listas que ficam divulgando, da forma como são divulgadas, é para quem vê. Quem é que vai ver? Tem que ficar checando, porque não recebe, não está recebendo aviso. Não tem mais Zap, não tem mais o Zap. O meu cônjuge vacinou hoje, foi hoje vacinar. E, aliás, hoje não, foi ontem. Oh, meu Deus, o dia está muito doido. Ele foi ontem, mas, assim, viu porque a gente está conferindo todo dia. Senão não tinha ficado sabendo, não. E aí, como é que eles querem vacinar o povo com 2 doses? Como é que quer? Jeito? Exato. E fora a distância, né? Então, a gente mora num canto da cidade, foi lá do outro lado da cidade para se vacinar. Uma coisa assim, não é nem a mesma regional, nada a ver. Assim, qual é a organização disso? Qual é o que está determinando isso? E a prefeitura... Porque o lema é assim, se pudermos complicar, para que simplificar? Exatamente. E outra coisa, viu? Desde maio, que os médicos, a maioria aí que estão trabalhando na Covid, são os heróis da saúde, desde maio que não recebe dinheiro, viu? A prefeitura não está pagando os médicos que trabalham nas UPAs desde maio. Maio, julho, já estamos em agosto. Viu? E agora, se o prefeito não fosse médico, né? Imagine se o prefeito fosse médico. Tá muito decepcionante mesmo. Até conversando com o cônjuge, ele falando assim, olha aí, daqui a pouco, aliás, já daqui a pouco não, a gente já está sentindo saudade do Roberto Cláudio, que existia milhões de críticas ao Roberto Cláudio, destruidor de árvores, né? Mas as coisas
tinham minimamente uma lógica. Agora, sinceramente, não estou sentindo lógica absoluta, assim, nenhuma. Tá muito estranho, tá muito estranho. Não sei. Eu sei que é começo de governo, mas já são aí 7 meses, né, que se passaram completos, sei lá. Não é um bom caminho, não. Meninas, cadê vocês? Sumiram? Cadê? Ou eu estou aqui. Estão aí, né? Pois eu acho que... Está me ouvindo? Estou ouvindo, só não estou vendo. Ouvindo. Eu não estou vendo, não é só... não estou te vendo. Mas é isso, acho que a gente... Assim, chegamos aqui... Agora vi. Agora eu estou vendo, agora sim. Minha câmera saiu do ar. Teve uma hora que saiu, né? Deixa doida a câmera. Então, eu saí rapidinho só porque o despertador do cônjuge estava ali tocando. Eu tive então vocês tinham saído de propósito. Eu achando que eu tinha ficado sozinha. Ave Maria. Pois, gente, chegamos ao final desse episódio, dessa conversa. E foi muito bom estar aqui com vocês. A participação sempre bem bacana. E que, assim, sempre agrega demais quando vocês vêm, falam alguma coisa, comentam algo. É show demais, viu? Brigadíssima. E próximo mês tem de novo, né? Mas aí os próximos episódios, fiquem atentos. A gente vai ver se levanta aí uma consulta de pautas, viu? Para vocês mandarem sugestões, porque aí a gente vai renovando. Não vamos querer só falar de CPI, né? Vamos falar de outras coisas também. E como a gente sempre fez, né? Sempre para dar aquela variada boa, né? O episódio do Giroquina, acho que teve uma repercussão muito, muito massa. De repente, fazer outros desvendando aí, se vocês tiverem hoje personagens. Me pediram, viu? Outro desvendando de outro personagem, que eu acho que vai ser. Sabe o que? Do capitão. Pediram para quem? O que de ti? Cid Gomes. Cid Gomes, eu acho que merece. Merece demais. Demais. E me pediram do capitão. Capitão também merece muito. Capitão merece. Capitão é toda a coisa assim, ele já foi, assim, apoiou o PT, apoiou o Eumano, e aí agora tá do outro lado. Eu tenho a foto dele abraçado com o Eumano. Menino. Todo de vermelho. Capitão é o famoso, era tão bom de prestar, porque é bonito. É uma pessoa educada no trato, agora não está mais, não, mas é uma pessoa educada no trato, né? Assim, já teve um passado menos radical, já teve um passado menos absurdo, então era o famoso bom de prestar, mas aí... Mulher, ele não é bom no trato, não. Eu tenho uma pois história comigo sempre horrível. Foi. Não, ele não é perfeito. Da mulher com assessora, meu Deus. Pois Inês, ele tinha um bom trato com jornalistas. Não, com jornalista. Essa menina era jornalista, mas era assessora dele, tá entendendo? Não entrega, não. Foi ele e a mulher que, inclusive, tomaram assim da mão dela um computador, deletaram. Menina, é uma história tão absurda que poderá sair no dia que ele fizer desvendando Capitão. Aqui o Felipe está dizendo que o capitão estava na manifestação na Praça Portugal aí do final de semana, pelo voto impresso. Está nesse nível. Mas estava lá. Até que tinha um bocadinho, viu, Inês? Infelizmente teve. Infelizmente não estava tão vazio, não. Carmelo também, casado, bichinho, né? Oh, meu casado? Deus. Casou o Carmelo. Não, mulher, tem gosto para tudo. Não acredito. Olha, mas o Pazuello tem uma namorada. Pazuello tem uma namorada nova, médica, ela é infectologista. A pessoa vai casar, né? Estão me dizendo aqui que ele não casou, ele noivou. Tem 18 anos, peraí. Não, mas ele noivou. Tem 20 e pouco. Não, mulher, eu estou exagerando, mas ele é uma criança. Não, pelo amor de Deus. Ele vai casar com esse tempo. Vamos embora, deixa a vida ler. Aqui, só para fechar, a Sofia está falando, a Sofia está sugerindo criar um grupo de Telegram para os assinantes. A gente só não criou ainda, porque a gente tem uma vida muito doida, a gente mas acho que não dá conta. Tem um chazinho, mas não é dos assinantes só. Tem um chazinho, não, o cafezinho. O cafezinho, mas a gente tem medo de não dar conta, entendeu? Mas uma hora, de repente, a gente cria coragem, viu, Sofia? Pois, beijo para vocês. Vai casar em setembro, olha aqui, olha, o povo também sabe a vida alheia. Sabe tudo, sabe tudo. Pois, gente, beijo grande, se cuidem, viu? Foi massa demais.